Boa noite a todos. Que a paz seja com todos vocês. Estou muito feliz por estar aqui. Por gentileza, abre a sua Bíblia em São Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 5. Enquanto os irmãos procuram em São Lucas, capítulo de número 5, versículo 1, eu quero desde já agradecer e louvar ao nome do Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui nessa noite. Muito obrigado, pastor Carlos. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, seu ministério. Estava com saudade de vocês. Foi uma benção aqui a ministração do curso. A minha voz de natureza já é um pouco rouca. Se puder me dar um pouquinho de som, pastor, o retorno. O senhor faz o que o senhor quiser. Pastor pediu para perguntar quem quer esse livro aqui depois. Quem queria esse livro aqui de presente? Já tem dono? Então, pode pegar aqui logo. Perguntei, irmão, só tem um livro. Quem quer de presente? Ninguém levantou a mão? Deus abençoe. Eu não vou falar, poxa, não pode ninguém botar a culpa em mim, né? Quem quer de presente? Só a irmã, viu? A única que teve atitude. Se puder me dar um pouquinho de retorno, de som. Obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, tá, meus irmãos? Que Deus continue vos abençoando. Faço-me acompanhado da minha maravilhosa esposa, a irmã Jéssica, para o sinal 5 a mão. Meu filho Davi Bruno e meu filho Breno Azaf. Bom? Como aqui a campanha, como o tema aqui é sobre oração como estilo de vida, não repara não o motivo, né, da minha formosura, que não é muito agradável, a formosura da minha esposa, que é bastante agradável. Eu falei para ela que ela não orou. Aí Deus foi me abençoou, Deus foi e me deu para ela. E eu orei, aí Deus me deu ela para mim, entendeu? Quem não entendeu? Se ela orasse, né? Somos 3 lá em casa, né? Somos 2 filhos. Nós temos 2 filhos e são 3 crianças, né? Minha esposa tem 3, entendeu? São 3, porque homem dá trabalho, né? Tem homem que só cresce no tamanho, né? A irmã está falando que sim ali. Por gentileza, irmão, quem achou o texto, Lucas capítulo de número 5? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Capítulo 5, versículo de número 1. Todos acharam? Tem certeza? Lucas 5, versículo de número 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Repita-se comigo. Lavando. Diga assim, e estavam lavando as redes. Muito obrigado. Versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Diga assim, ensinava. Muito obrigado. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então
lance as redes de vocês para pescar. Diga assim: lancem as redes de vocês para pescar. Com outras palavras, diga assim: façam células para pescar. Eu fiz uma interpretação aqui, uma hermenêutica, né, pastor? Em resposta, Simão disse, sempre tem alguém para colocar desculpa, né, irmão? Mestre, não dá. Estou fazendo uma hermenêutica, tá? Mestre, vou chegar atrasado. Mestre, vai ficar meio difícil. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É uma palavra positiva ou negativa? Seja sincero. Positiva ou negativa? Negativa. Porque, com outras palavras, o que ele está dizendo? Eu sou lobo do mar e entendo. Lá não tem peixe nenhum. Vim de lá agora? Por que eu vou voltar lá? Acabou, acabou. Não tem, não tem. Aí o ponto e vírgula é muito tremendo, porque agora vai dar continuidade à fala de Pedro. Mas, sobre esta sua palavra, diga assim: lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Diga assim: as redes estavam se rompendo. Então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão, o Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se e apoderou dele. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de gente. E afastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Amados e queridos irmãos, um texto bastante conhecido, confesso que não seria a mensagem seria outra mensagem. Pastor, se você puder segurar essa mensagem para o outro domingo. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. João Batista disse: eu sou a voz, ele é o verbo. Porque alguém perguntou: quem é você? Tu é profeta, tu é Elias, quem é tu? Ele falou: sou uma voz que clama no deserto. Ele é o verbo, ele é maior do que eu. E quando o pastor falou isso para mim, eu fiquei em sinal de alerta. Acendeu o sinal de alerta aqui no meu cérebro. Eu falei: peraí, eu tenho que estar mais ligado do que eu já estou. Porque agora eu preciso, não somente preciso, sempre continuarei precisando e dependendo do Espírito Santo. Então, e o Senhor colocou essa palavra aqui no nosso coração. Jesus, ele estava ali dando início ao seu ministério, e havia alguns discípulos que precisavam de ter uma experiência que perduraria para o resto da sua vida e para o resto do seu ministério. Interessante que Jesus agora ele vai fazer na prática algo que é de suma importância na vida de um discípulo.
Estava Jesus no lago de Genezaré, que também tem um nome significado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, que é a mesma coisa. Era um lago muito extenso e era chamado de Mar da Galileia, com 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Em volta desse mar, chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como você quiser entender, havia ali aproximadamente 10 cidades. Cada uma dessas cidades tinha 15 mil moradores, isso aproximadamente. Ou seja, aquela pesca era tão importante que diretamente alimentaria, levaria peixes para pelo menos 150 mil pessoas. Então, nós estamos falando não somente pela sustentabilidade de um emprego de 4 pais de família, que era André e Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios, segundo o próprio texto, mas também outras pessoas que dependiam daquele peixe para os assim alimentar. E nessa ocasião, as pessoas estavam ali, havia uma multidão, não à busca de milagre, porque isso não é errado, você querer receber um milagre. O milagre também é pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra. Mas nessa ocasião, eles estavam ali apertando, porque eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus. A multidão estava sedenta. E quando Jesus estava ensinando, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Observe. Versículo 1, Jesus estava ensinando. Versículo 2, ele contempla 2 barcos. Versículo 3, entrando num dos barcos que era o de Simão, mas o detalhe do versículo 2, eles estavam lavando as redes. O porquê lavar as redes depois de uma pesca? Primeiro, com certeza, aquela rede trouxe algumas coisas. Por exemplo, algum tipo de lixo. Tinha coisas ali que era necessário ser tirada. As redes deveriam estar limpas para ser guardada. Mas essa atitude de lavar as redes, o que significa? Hoje não deu certo, mas eu vou preparar para voltar aqui de novo com uma próxima oportunidade. Isso significa que eles não estavam desistindo de voltar naquele lugar, só que naquele dia não era mais propício. Por quê? Porque a natureza não ajudou, não cooperou. Por que o melhor horário para se pescar é à noite e não de dia? Porque de noite, a natureza, a água do fundo do mar, ela fica gelada e os peixes sobem porque a água de cima fica quente. Naquele dia a natureza não cooperou, foi o contrário. Os peixes foram lá para o fundo. A água estava quentinha lá embaixo, a água de cima gelada, vamos fazer o que lá em cima? Só que estava ali Pedro lavando as redes junto com os outros sócios. E agora Jesus resolve entrar no barco de Pedro. Primeiro ponto que nós precisamos observar: não foi Pedro que escolheu emprestar o barco para Jesus. Foi Jesus que escolheu entrar no barco de Pedro. Não foi nenhum de nós que escolhemos estar aqui, mas foi Ele que nos escolheu para estarmos aqui. Jesus disse assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é nós que vencemos, foi Ele que venceu. É como se Ele estivesse falando: se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Entendeu? Mas quem vence é Ele.
Nós não estamos aqui pela nossa força, mas foi Ele que nos fortaleceu para nós estarmos aqui. Então Pedro, quando ele sobe, quando ele empresta o barco dele para Jesus, agora Pedro, ele não pode ir embora. Aí você me pergunta, pastor, por que Pedro não pode ir embora? Porque o barco dele está com Jesus emprestado. E o que isso significa, pastor? Significa que ele vai ter que ficar para ouvir a palavra. Você não pode ir embora mais não, está chovendo lá fora. Vai ter que ficar até o final, né, pastor? Você vai embora como? Olha a chuva lá. Pedro não pode ir embora, vai ter que ficar para ouvir a palavra. Até porque ele só estava lavando as redes, mas ele estava indo embora. Se ele está lavando as redes, porque ele está indo para casa, não é isso? Não deu certo. Ele não estava nem aí para a palavra que estava sendo pregada. Só que agora Jesus resolve entrar no barco dele. Por quê? Porque no capítulo 1, no versículo 40, André, ele, quando entra dentro de casa, ele fala para Simão, Simão, achamos o Messias. Então, alguém evangelizou Pedro. Quando André levou Pedro até Jesus, é o que você vai fazer na semana que vem, você vai trazer alguém aqui até os pés de Jesus. Amém. Fica tranquilo, porque quando essa pessoa chegar, quem vai fazer a obra na vida dela é o Espírito Santo. Você só vai trazer, você só vai convidar, você só vai dar carona. Amém? Mas quem vai fazer a obra na vida dela é Jesus. E não se espante se aquela pessoa que você ganhar para Jesus, Deus usar mais ela do que você, não tem importância. Porque Pedro agora vai ser o pilar, né? São 3 pilares da igreja primitiva, Pedro, Tiago e João. Pedro está ali como líder, ele vai ser mais usado ainda do que André, mas não tem importância. O que importa é que o evangelho vai ser pregado e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, Pedro tinha tido um encontro com Jesus, só que ele ainda não tinha entendido. E agora, ele está ali pescando, levando a sua vida natural, a sua vida cotidiana. Nesse dia, ele está frustrado, está ali triste porque não pescou. E agora, ele lavando as suas redes, diga assim comigo, lavando as redes. Eu te pergunto, naquela ocasião que Jesus pega o barco de Pedro emprestado, ensina a palavra, prega a palavra para aqueles que estão em volta. Naquela ocasião, se a rede tivesse suja, daria para poder ser lançada novamente? Sim ou não? Então, primeira observação, precisamos de lavar as redes. Pastor, isso fala de quê? De preparação. Você precisa estar preparado. Por exemplo, se eu tivesse saído de casa, pastor, 18 horas, ou até mesmo 17 horas e 40 minutos, com certeza eu não chegaria aqui. Por que eu consegui chegar? Porque eu saí 17h15. Nem parece que eu me atrasei, mas eu me atrasei. Já era para me ter chegado aqui bem mais cedo. Só que no meio do caminho aconteceu os imprevistos. Quem está me ouvindo? Eu moro ali em Santíssimo. Então, a preparação ela é de suma importância. Foi como o pastor acabaram de falar aqui antes de passar para mim. Ok. Ninguém queria que isso acontecesse, que chovesse tanto assim e a festa fosse adiada. Ninguém queria. Não é verdade? Só que observe com bons olhos, embora a soberania de Deus esteja acima da nossa própria vontade, ou do nosso próprio querer. São 7 dias para nós se prepararmos e fazer algo melhor do que seria hoje. Amém. Você parou para pensar? 7 dias para 2 horas, 2 horas de culto, né? Para 2 horas de culto. E isso está apontando para quê? Está apontando que o tempo da preparação
é maior do que o tempo da exposição. O ministério de Jesus, ele vai durar 3 anos e meio, mas ele só vai começar seu ministério com 30 anos, ou seja, para cada 10 anos de preparação, 1 ano e 2 meses de ministério. Aí a pessoa abre a boca para dizer, eu já prego há 12 anos, mas a pergunta é, quantos anos você se preparou para estar pregando 12? Se você falar para mim que só se preparou 1, quem está me ouvindo? Eu costumo dizer, pastor, que eu ainda estou me preparando ainda. Você nunca está pronto. Você está sempre se preparando. Isso fala de dependência. Somos dependentes de Deus. Por isso que esse tema é de suma importância. Oração como estilo de vida. Porque precisamos entender que sem a oração é como se nós estivéssemos perdendo o nosso oxigênio. A vida espiritual, ela precisa de que, para que ela possa estar viva, ela precisa de que nós entremos num propósito de viver uma vida contínua de oração. Era o que Jesus fazia. No capítulo 8 de João, o que diz lá? Verso 1, versículo 2. E o povo, Jesus estava na sinagoga ensinando, e o povo ia, preste atenção, pretérito imperfeito, e o povo ia, olha o verbo, o povo ia e Jesus ensinava. Diga assim comigo, o povo ia e Jesus ensinava. Isso era algo contínuo. Jesus estava salientando que o ensino é fundamental. Eu duvido o pastor ficar preocupado com um cristão que gosta de escola bíblica dominical, que gosta de ensinamento. Eu duvido, não se preocupa. O pastor se preocupa com aquele membro que não gosta de ler a Bíblia, que falta a escola dominical, que não vem nos cultos de ensino. Aí o pastor fica preocupado, porque ele sabe que aquela pessoa que não está estruturada no ensino, qualquer evento pode levar ela. Muito perigoso. Então Jesus, ele não somente tinha esse estilo de vida de ensinar, como também de orar. Oração. A oração, ela te prepara. Ela te prepara para até um dia que talvez você possa enfrentar uma grande luta. Jesus, ele orava à madrugada, pelo menos em 4 horas, até porque o nascer do sol lá no Oriente Médio é às 4 da manhã, então ele estava ali orando, e depois, quando ele terminava de orar, ele descia. Quando ele descia, em fração de segundo, ele dava uma palavra e o demônio era expulso. Em fração de segundo, Jesus dava uma palavra e o enfermo era curado. Já os discípulos ficavam horas lutando para resolver o problema e não conseguia. Por quê? Porque não vivia uma vida de oração. Até o ponto dele chegar no capítulo 11 de Lucas, pastor, para não fugir do tema, e Jesus terminar de orar, os discípulos só estavam assim olhando para Jesus. Aí os discípulos entenderam, peraí, ele acaba de orar e desce e expulsa demônio. A gente fica tentando horas tentar expulsar o demônio, não consegue? Já entendi. O que é, rapaz? O segredo dele é a oração. Senhor, nos ensina a orar. Porque Jesus passava horas orando, mas quando estava diante do problema, era fração de segundo. E às vezes, nós oramos 1 minuto e passamos horas para tentar resolver o problema. Por quê? Porque não vivemos uma vida de oração. Estilo de vida. Tem gente que quando ora, pastor, de manhã, Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, amém. Que isso, irmão? Oração relâmpago. Eu me lembro, eu já vou aqui entrar aqui no texto para poder caminhar para o final, mas o pastor, diante desse tema, eu me lembro de muitas coisas, porque eu congreguei, bem mais novo, eu congreguei numa igreja que era uma igreja de oração, pastor. O senhor conhece a Igreja Pentecostal Deus e Amor? Na época do missionário Davi Miranda, era uma igreja que orava muito. E aquilo dali fez bem para mim, porque eu criei esse hábito. E uma certa vez, pastor, eu fui ali para a casa da minha irmã, na Água Branca ali. Quem conhece a Água Branca ali? Na altura ali de Padre Miguel. E eu estava ali,
E fui dormir na casa da minha irmã mais velha. E naquele dia, pastor, eu fui para dormir lá, mas só que eu tinha aquele propósito de orar. Começava a orar às 11 da noite, orava junto com o missionário meia-noite e estendia até 1 hora da manhã. De 11 da noite a 1 hora da manhã. Pelo menos todos os dias eu fazia essa oração. Aí tranquilo, estou lá orando. Deu meia-noite, desde as 11. Né? Tinha chegado na casa da minha irmã, quer jantar? Eu jantei e tal. E 11 horas eu comecei a orar. Deu meia-noite e meia, deu 1 hora da manhã. Eu estava orando. Só que eu estava orando, não era aquela oração leve. Aquela oração gostosa. Já sabe quando você começa a falar com Deus, que você esquece de tudo? Por exemplo, você não se preocupa com nada, para mim poder te explicar. As preocupações saem da tua cabeça, porque tu sabe que quem você está conversando é maior do que todos os problemas que você possa estar enfrentando. E aquela oração com bastante luta, pastor. Eu estava orando, e eu estava ali clamando, orando, e eu estava sentindo aquela batalha espiritual. E eu falei, não, continuei orando. Eu falei, peraí, não estou acostumado a orar. E eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo. Irmãos, não consegui dormir. E o cristão, quando ele é de oração, ele sabe muito bem que quando o sono dele foge, é porque Deus quer que ele ore. Pelo menos eu penso assim. Não sei se vocês concordam. Se o sono fugiu, filho, dobra o joelho. Deus quer dar algum livramento. Deus quer fazer alguma coisa. Quem está me ouvindo? Aí fiquei orando, tudo bem. De manhã, porque todo dia, pela misericórdia, nós íamos para o trem. Eu e o saudoso irmão Levi. Nós se encontrava ali na estação de Bangu. E aquele dia eu peguei uma Kombi, fui para o trem. Não tinha conseguido dormir, era 7 horas da manhã, nós tínhamos que estar ali, a gente marcava o horário, o trem das 7 a gente pegava. Quando eu entrei, ele estava ali, também subimos junto, tal, voltei, passou uns dias, pregamos a palavra e tal, passou uns dias, passou o tempo, e eu comentei com a minha irmã, falei, irmã, o que aconteceu na tua casa? Quando eu estava lá, eu não consegui dormir, estava numa batalha espiritual, o que está acontecendo? Ela falou, irmão, minha irmã mais velha, minha esposa conhece, a irmã Raquel, o nome dela. Ela ainda não é cristã não, mas tem temor de Deus, mas ainda não é cristã. Ela foi e falou assim, irmão, naquele dia eu tinha enterrado uma macumba no quintal. E eu não entendo nada disso. Só que naquele dia também eu estava com um desejo no meu coração de me matar, por causa do meu namorado. Lembra do Juliano? Eu falei, lembro. Então naquele dia eu estava com esse propósito. Já tinha algo colocado no meu coração, que eu ia subir uma passarela e ia me jogar de lá. Só que depois que você foi lá em casa e passou a madrugada, e você dormiu lá, eu vi que você estava orando, aquele desejo saiu do meu coração, e eu falei, não vou me matar, não vou fazer isso com a minha família não. Poder da oração. Aí agora eu me lembrei de outro, pastor, eu estava lá, minha irmã, a filha dela, que é minha sobrinha Fernanda, conheceu um jovem, e esse jovem era problemático, envolvido com coisa errada. Aí esse jovem ameaçou a família, minha família toda, ameaçou, ou seja, a minha irmã, o esposo dela e meu sobrinho. E minha outra sobrinha, Bruna, que era bem pequenininha, que hoje ela já está até com 18 anos. 18, Jéssica, que a Bruna tem? 18 anos, está entrando para a faculdade já. E na época era bem pequena, aí minha irmã falou comigo, pô, irmão, meu Deus, o menino está ameaçando a minha família. Falei, Raquel, pera aí um minutinho que eu vou dobrar meu joelho aqui agora. E Deus vai entregar esse rapaz nas tuas mãos. Profetizei para ela. Dobrei meu joelho. Falei, Deus, esse homem está ameaçando a minha família, Senhor, a minha irmã. Entrega ele nas mãos da minha irmã, por favor. Eu te peço. E livra a minha família. Rapaz, preste atenção. Esse rapaz não demorou muito. Eu falei para a irmã, eu profetizei, irmã, em 10 dias. Não foi em 10 dias, foi no mesmo dia. Olha o poder da oração. A minha irmã falou, irmão, eu falei, o que foi, irmã? Irmão, tu não sabe o que aconteceu. Não tem aquele rapaz que estava me ameaçando? Eu falei, tem. Então, ele procurou um camarada que era policial, para poder fazer covardia com a minha família, não tem? Então, esse policial é amigo do meu esposo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aí o camarada, vem cá, quem você... Não, é o Fabrício. É a família dele. Ele, o quê? Que Fabrício? Não, aí eu pegou lá, mostrou aquele...
Ah, esse Fabrício, espera aí, ligou para ele. Fabrício, olha só, tem um rapaz aqui que está querendo que eu vou te matar. E aí, o que eu faço com ele? Posso matar ele? Aí meu cunhado falou, não mata ele não, mas manda ele deixar só minha família em paz. Ele, rapaz, olha só não vou te matar, porque aquele que tu falou que quer matar, não permitiu que eu te matasse, tá? Porque aquele cara é meu amigo, já salvou minha vida. Olha só, olha o que o poder da oração faz, irmão. Você crê, irmão, que por isso que essa rainha da Inglaterra, ela disse isso. Por isso. Estilo de vida. A oração que é feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, voltando para o texto, Jesus pede para Pedro se afastar o barco um pouquinho da terra, porque agora Pedro, ele vai ter que ir num lugar diferenciado. Talvez da primeira etapa ele foi num lugar um pouco raso. E agora Jesus, ele termina de usar o barco de Pedro e fala para ele: lançai as redes. Diga assim, lançar as redes. Diga assim, fala de atitude. Porque tem coisas que se você estiver preparado, mas não tiver atitude, não vai acontecer. Não adianta você estar preparado e a oportunidade vem e você não abraça a oportunidade. Porque eu costumo dizer que o sucesso é o casamento da oportunidade com a preparação. Tem gente que está preparada e não tem oportunidade, espera. Uma hora a oportunidade vai vir. E a oportunidade, ela pode ser duas coisas. Primeiro, aproveitada. Segundo, ela pode ser perdida. Depende de você. A oportunidade que vem hoje, ela não volta mais. Amanhã pode ter outra oportunidade, mas essa que veio hoje, acabou. 3 coisas que não voltam atrás. Uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida, diz a frase. Então agora ele está tendo a oportunidade de quê? De lançar a rede que agora está preparada. Olha o caminho para o sucesso. Quem está me ouvindo? Você estuda, você se prepara e você só espera. Como? Não é esperar de braços cruzados, mas é esperar com atitude. Quem está me ouvindo? Jesus não mandou ninguém esperar. Ele disse assim, ó, pedi e dá-se-vos-á. Por quê? Porque tem alguma coisa para ser entregue. Batei e abri-se-vos-á. Por quê? Porque tem alguma coisa do outro lado. Buscai, porque existe alguma coisa para encontrar. Então, Deus não é com quem fica em casa, né? Porque agora virou uma moda agora de Cristo em casa. Não, estou servindo a Deus aqui na minha casa. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tu tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Aí fica um montão aí, pastor. Não, mas eu quero casar. Eu vou ali no encontro de vaso, de repente o vaso revela quem é minha varoa, quem é meu varão. Filho, vaso não conserta vaso. Quem conserta vaso é o oleiro. Amém. Pastor, eu vou ali no encontro de profeta. Vai tomar uma profetada no crânio. Não que eu não creio que tenha profeta, mas eu também creio em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não fará alguma coisa sem antes revelar ao seu servo, os profetas. Antes de Deus falar com o profeta, ele fala contigo, e as coisas de Deus testificam, não traz confusão. Quem está me ouvindo? O mesmo Deus que falou com Cornélio de Pedro, falou também de Pedro acerca do Cornélio. Quem está me ouvindo? Testificou. E tem mais, Cornélio teve visão, viu o anjo, mas Deus falou para ele, olha, só tem um porém, a tua família só vai ser liberta e você, através da palavra que vai sair da boca de Pedro. Por quê? Porque o que liberta, o que transforma é a palavra. E agora, Jesus ele vai chegar para Pedro e vai falar, lançai as redes, toma uma atitude. E Pedro, entendido daquilo que ele fazia, lobo do mar, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai colocar, você acabou de ler aqui comigo, e você disse que era um ponto negativo, e eu concordo com você. Senhor, havendo trabalhado a noite toda, aquele trabalhado a noite toda ali, no grego significa sofrimento. Algo que foi com muita luta, com muita insistência. Ele está dizendo, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Se o pastor Carlos chega para mim, eu sou obreiro dele, ele fala, pastor Bruno, faz um favor para mim, busca o pregador, ele está meio perdido, ele está ali na rua tal. Aí eu falo, pô pastor, estou cansadão, rapaz, cheguei agora pastor, logo eu.
Foi isso que Pedro estava falando. Senhor, lá não tem nada não, Senhor. O Senhor está mandando eu ir lá, mas eu sei de uma coisa, lá não tem nada. Só que Pedro também é um judeu, e judeu sabe que quando o mestre fala, nós precisamos acatar. Mas sobre a tua palavra, eu lançaria a rede. Você vai começar a célula com 1, vai começar com 2. Não tem que ficar perguntando, mas vai ser difícil, um lugar ali de difícil acesso, não tem muito espaço. Não tem como ficar botando desculpa, rapaz. Se Deus está mandando lançar, lança a rede. Deus não te deu a rede para você ficar com ela suja ou ficar com ela parada. Ele te deu a rede para você limpar ela, preparar ela e lançar a rede que Deus te deu. E quando Ele lança, o que vai acontecer? As redes vão começar a encher. Não sei se tem alguém entendendo isso aqui. Isso aqui é muito profético. Você lança a rede e começa a encher. No comecinho tinha 6 pessoas aqui, 7. Aí começou o culto, começou a encher, entendeu? Aleluia. A célula começa com 1, começa com 2. Aí você vai lançando. Aí você está lá semana que vem de novo com 3. Aí daqui a pouco alguém convida alguém, outro convida alguém. Daqui a pouco está com 10, daqui a pouco está com 15. Quem está me ouvindo? Tudo por causa de uma atitude. Foi enchendo, enchendo, enchendo. Ao ponto que eles estavam sentindo a rede se romper. Diga assim comigo, as redes estavam se rompendo. Fala assim, o que era vazio não está mais vazio. Agora não tem nem mais lugar. Pergunta para mim, para você entender isso aqui, vou falar bem devagar. Se você entender isso aqui, tu pegou a mensagem agora. Pergunta para mim assim, pastor, só você, irmão, quer saber? Fala, ô pastor, o que significa as redes se romper? Quem quer saber? Levanta a mão. Sabe o que significa? Sucesso. Você crê que vai romper? Você crê que esse ano é o ano de romper? As portas não vão se abrir, elas já estão escancaradas para você. Não vai ser você que vai atrás da bênção, não. A bênção vai bater na tua porta. O telefone vai tocar, vai chegar no e-mail. Alguém, se não conseguir falar contigo no e-mail, vai bater na tua casa. Rapaz, eu estou te procurando. Tem uma bênção para te entregar. Vai romper, vai romper, vai romper. Vou repetir, vai romper. Romper fala de sucesso. Lavar fala de preparação. Lançar fala de atitude. E romper fala de sucesso. Isso eu não copiei no Google, tá? Nem no YouTube. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Meu irmão está rindo ali. Aí agora ele está fazendo sinal para o outro barco. Diga assim, não é bom se esquecer de quem estava conosco no momento de dificuldade. Só que o outro barco não estava com recalque, que assim que se fala, recalque, com inveja, daqueles que foram primeiro do que eles. Não, eles ficaram ali esperando a vez dele. Entendeu? E é tão bom quando você entende que aquilo que Deus te dá não é só para você, é para você compartilhar. Amém. Até porque se você não compartilhar, sabe o que pode acontecer com o teu barco? Afundar. Tem muita gente que tinha 1 milhão na conta, tinha 2 milhões na conta, mas não soube administrar, sabe? Só pensou em si, o que aconteceu? Afundou. Zerou. E agora a gente tem que fazer um sinal. Não dá para gritar, gente, tem que fazer sinal. E eles entenderam.
Meu Deus. Até a porta abriu. Hein? Misericórdia. Deus está aqui. Aí. Isso aqui é profético, rapaz. Estou debaixo da autoridade aqui. Aí eles vieram. Nisso que eles vieram, mesmo o outro barco chegando, quase ele estava indo a pique. Eu já estou terminando. Pode ler no versículo 7. Mesmo o outro barco vindo e enchendo, os dois quase afundaram. A bênção era tão grande, tão grande, tão grande, versículo 7, que os dois barcos estavam quase afundando. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. O que significa isso? Às vezes, o que Deus faz na tua vida é tão extraordinário que nem você acredita. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso tudo, não. Mas não é você que merece mesmo, não, rapaz. É Deus que é amor. Sabe qual é a mensagem do evangelista? O evangelista só prega duas mensagens. A primeira é amor, a segunda é perdão. E sabe quem é o evangelista? Todos nós. E parece que essas mensagens saíram do nosso meio, né, pastor? Saíram dos lugares. Ninguém mais prega amor e perdão. Pelo contrário, se vê você conversando com alguém que não é cristão, vai falar que você se afastou. É o que faziam com Jesus. Quem está me ouvindo? Como é que você vai levar aquela pessoa lá para a célula, ou trazer aqui para a igreja, se você não andar com ela? Não, sou muito santo. Se eu andar com ela, a sujeira dela... Não, irmão, peraí. Não tem nem lógica isso. Por isso que Jesus disse assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Pergunta, por quê, pastor? Primeiro, 3 características só aqui. Fermento, vamos lá. O fermento, se ele está dentro do pacote, ele serve para alguma coisa? Então a igreja não pode ficar dentro da igreja. Está lá fora, entendeu? Ah, mas eu não sou a favor de célula, então você... Peraí, você está contra o ID. Quem está me ouvindo? Ah, esse negócio de célula não é bom. Como é que não é bom? Está indo pregar? Não é bom ficar em casa. Entendeu? Ou então ir atrás das igrejas modinhas que tem por aí, que entregam até o CPF. Irmão, eu não preciso de saber meu CPF, eu já sei, memorizei, porque é meu Pix. Tem gente que fica indo atrás de CPF aí, pastor. Diga assim, o que liberta é a palavra. Segunda característica do fermento. Vamos lá. É o fermento, vou te fazer uma pergunta. É o fermento que muda a massa ou é a massa que muda o fermento? Ah, então você está dizendo para mim que é a gente que tem que mudar o mundo, não o mundo mudar a gente. É nós que influenciamos o mundo, é isso? Sim ou não? Então a segunda característica do fermento é que você tem que mudar eles lá fora, não eles mudar quem você é. Terceira, o fermento, diga assim, as irmãs que cozinham. Quem aqui das irmãs faz bolo? Vocês que sabem. Minha esposa sabe fazer um mousse maravilhoso, mas bolo, ela não é boa de bolo. Não é, filha? Ela não é boa de bolo. Mas ela faz várias coisas. A costela que ela faz, tem um pastor lá de Minas, que quando vem aqui no... Pastor Bruno, que costela com batata com agrião. Filho, mastiga sozinha a costela. Que delícia. Ela é boa na cozinha, minha esposa é pensa. Pode ir lá, pastor, marcar um dia para você ir lá, ali Santíssimo. Tem hora que eu estou almoçando, eu falo assim, amor, ainda bem que eu casei contigo. Você casou comigo então por causa da comida? Não, filho. Não é, mas... Terceiro, as irmãs que cozinham bolo, fazem bolo, sabem do que eu estou falando. O fermento, ele só funciona bem, ele só funciona, diga-se comigo, no fogo e na pressão. Pegou? Entendeu não? Entendeu não? A gente só busca Deus, a gente só fervorosamente quando o negócio esquenta lá, irmão. Tem muita gente, irmão, que se o negócio não estivesse apertando, estaria em casa. No fogo e na pressão funciona o fermento. Quem está me ouvindo? Então isso é muito importante nós entendermos isso. E agora, Pedro, ele vai entender que era necessário, você pegou agora, irmão, entendeu?
fogo e na pressão, significa que o negócio aperta e a gente busca. A gente faz aquilo que Deus quer, entendeu? Então tá bom. Então vamos lá. Ele vai falar para Jesus, ausenta-se de mim que sou pecador. Mal ele sabia que Jesus veio para os pecadores. Aí Jesus falou, não, Pedro, você não entendeu. Preste atenção nisso. Jesus estava mostrando para Pedro qual era o propósito da igreja na prática. Quando ele manda ele pescar, Jesus estava querendo dizer para ele, meu filho, é isso aí que você vai fazer, mas não com peixe mais, mas com gente. Aquele que foi evangelizado por alguém vai ser um grande evangelista. Você não entendeu isso aqui, eu vou repetir. Aquele que alguém evangelizou, agora vai evangelizar outras pessoas. Então Jesus falou para ele, não faça isso, Pedro, porque a partir de agora, tu serás pescador de homens. Ele vai ter uma experiência na prática daquilo que Deus quer que ele faça. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos pescadores. E quando fala que você precisa de lavar as redes, é porque você precisa de ler a Bíblia, se preparar, orar, ter esse estilo de vida que Jesus, ele nos ensinou. E ter atitude. Porque se nós não tivermos atitude, também não adianta. O que é lançar a rede? Às vezes Deus não vai te dar uma rede para você pescar. Às vezes Ele vai te dar um anzol, porque é só uma pessoa que você vai ter que pescar, é só um peixe. Mas é uma alma muito importante para Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu devolvo o microfone para quem é de direito. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Muito obrigado, pastor.